Olá, seja muito bem-vinda ao nosso oitavo episódio da série Saudável ou Não Saudável. Hoje, o alimento que eu vou analisar contigo para compreender se é um alimento saudável ou não saudável é o sal. É isso mesmo, hoje vou analisar o sal e vais compreender se o sal é saudável ou se não é saudável e vou explicar-te exatamente porquê. Então, antes disso, eu gostava de te lembrar que este já é o nosso oitavo episódio desta série Saudável ou Não Saudável, que é uma série onde eu analiso alimentos e te digo se alimentos ou produtos alimentares e te explico exatamente porquê, se eles são saudáveis ou não são saudáveis. Antes de mais, gostava só aqui uma breve apresentação, porque talvez tu ainda não me conheças. Eu chamo-me Rita Parente, sou nutricionista há 13 anos e a minha missão é ajudar pessoas a alcançarem a sua versão mais saudável através de uma alimentação que as sacia e que as torna pessoas mais saudáveis, mais confiantes e uma alimentação que é simples de colocar em prática. E eu gosto sempre aqui de explicar o porquê de tudo. Então eu decidi fazer esta série. E nesta série, que já vai no oitavo episódio, eu já fui analisando vários alimentos. Portanto, se tu ainda não viste os outros episódios, quero-te dizer que no episódio 1 eu analisei os iogurtes líquidos, no episódio 2 o pão, no episódio 3 o ovo, no episódio 4 a aveia, no 5 o coco, no episódio 6 o abacate e no episódio 7 analisei o amendoim. E hoje vou analisar aqui o sal. Para te dizer que eu deixei aqui na descrição deste vídeo a playlist onde tu podes ver todos estes episódios, ok? Se por acaso não viste algum e tens curiosidade de saber se estes alimentos que eu descrevi aqui são saudáveis ou se não são saudáveis, segundo aqui a minha perspectiva. Se por acaso ainda não subscreveste o canal, a minha sugestão é que subscrevas o canal, porque eu vou colocando aqui sempre vídeos novos ao longo do tempo e se tu subscreveres aqui o canal no botãozinho, tu vais ter acesso aqui às notificações para seres aqui das primeiras pessoas a receber a notificação de que tivemos um vídeo novo. Portanto, a minha sugestão é clicar aqui no botãozinho de subscrever se ainda não o fizeste e quando subscreveres também subscreve todas as notificações, ok? Então, a primeira coisa que a maior parte das pessoas pensa quando ouve a palavra sal é hipertensão, certo? Então, eu quero que tu compreendas aqui exatamente o que é responsável, qual é o mecanismo responsável por trás da hipertensão, o que está por trás da hipertensão, porque não é o sal que causa hipertensão. E antes de já começares aí a colocar nos comentários, mas é o sal, é... Eu quero explicar-te exatamente o mecanismo fisiológico que está por trás da hipertensão e quero que tu compreendas que sim, o sal entra nesse mecanismo, mas ele não é de todo o responsável pela hipertensão, que é isso que tens de compreender. Então vamos lá aqui perceber qual é que é o mecanismo que está por trás da hipertensão e também de uma tensão normalizada, que é isso que eu te vou explicar primeiro, ou seja, qual é o mecanismo saudável do nosso corpo e depois porque é que ele fica doente, porque é que ele fica com hipertensão. E muitas vezes, repara, se tu te questionares porquê é que eu tenho hipertensão, qual é que é a resposta? A maior parte das pessoas acha que é porque consome sal a mais, então e se deixar de consumir sal? Será que a tensão baixa? Normalmente não é isso que acontece, senão não precisávamos aqui dos medicamentos para a hipertensão. O que acontece é este mecanismo que está por trás e eu vejo todas as minhas alunas a tratarem a hipertensão depois de perceberem aqui este mecanismo e depois colocarem as coisas a funcionar como deve de ser. Então, o que é que acontece para nós termos uma tensão adequada, uma tensão arterial ok? As nossas artérias, elas produzem aqui óxido nítrico. Esse óxido nítrico é responsável por as nossas artérias terem um relaxamento, por serem flexíveis e, portanto, por terem aqui uma tensão arterial normal. Portanto, o óxido nítrico, ele tem aqui um papel fundamental para nós termos uma tensão arterial normal, ok?
Depois, o que é que acontece? E tu perguntas assim, ok, então o que é que faz com que as nossas artérias produzam óxido nítrico? Há aqui vários fatores que estão por trás da produção de óxido nítrico nas artérias. Mas como eu te quero explicar qual é a causa da hipertensão, para tu compreenderes se o sal é saudável ou se não é saudável, que é aqui o objetivo deste nosso, portanto, desta nossa série, eu quero explicar-te que a insulina tem um papel nesta ativação e na produção do óxido nítrico. Há outros fatores que também interferem aqui, mas agora quero explicar-te este. A insulina, ela ativa a produção de óxido nítrico pelas nossas artérias, ok? Portanto, as células das artérias, elas são aqui sensíveis à insulina e elas vão produzir este tal óxido nítrico que vai fazer com que as artérias relaxem, fiquem flexíveis, que é muito importante a nível da nossa saúde, e a nossa tensão arterial seja normal. Agora, o que é que acontece? E é isto que é muito importante tu compreenderes. Quando as células dos vasos sanguíneos ficam com resistência à insulina, e portanto também é importante perceberes que não são só as células dos vasos sanguíneos, são as células do nosso corpo todo, que por um motivo que eu já te vou dizer qual é, ficam com resistência à insulina. Portanto, o que é isto da resistência à insulina? Deixam de responder àquela hormona, que é a insulina, e o que acontece é que quando essas células dos vasos sanguíneos ficam com resistência à insulina, o que acontece é que a produção do óxido nítrico baixa, porque aquelas células do vaso sanguíneo deixam de responder à insulina. Então o que acontecia quando havia a produção do óxido nítrico era haver um relaxamento das artérias, elas ficarem flexíveis, serem saudáveis, terem uma tensão arterial normal. Isso não acontece. E essas artérias, elas deixam de conseguir fazer isso que é tão importante para elas e começam a produzir outras substâncias que são contrárias ao tal óxido nítrico, que é a endotelina, o tromboxano, que levam então a vasoconstrição, ou seja, a hipertensão. Ok? Então, estamos aqui a compreender, primeiro, que o sal ainda nem sequer entrou aqui, ok? Ou seja, é este mecanismo de resistência à insulina que está a fazer com que as artérias estejam a ficar com hipertensão, esteja a acontecer hipertensão. Ainda nem falámos sobre o sal, ok? Mas eu já lá vou. Agora, é importante perceber que este aumento da insulina. Porquê? Porque quando as células ficam resistentes à insulina, o nosso organismo produz mais insulina, como aqui é um mecanismo compensatório. Então o que acontece é que quanto mais insulina existe no nosso corpo, mais o nosso corpo retém sódio e água. E agora entrou o sal. Então repara, o nosso corpo é que está a reter aquele sal por um motivo, porque há um aumento da insulina e esse aumento da insulina também tem um motivo, é porque as células ficaram resistentes à insulina. Então estamos a perceber aqui que quanto mais insulina existe no nosso corpo, mais sódio e mais água é retido no nosso corpo. Aquelas pernas inchadas, aquela barriga inchada, aquele edema generalizado, aquele inchaço generalizado, há pessoas que até os olhos têm inchados, têm a cara inchada, nós olhamos para a pessoa e vimos inchaço generalizado, a pessoa toca e está inchada, fica ali aquela marquinha de inchaço. Isso é a água que está a ser retida pelo nosso organismo e sódio. Mas não é um problema de sódio a mais, é um problema de insulina a mais que está a reter aquele sódio e aquela água. É a mesma coisa que dizer que essa água é responsável pela hipertensão, ok? Porque não tem a ver com o sódio, tem a ver com a insulina a mais.
E agora repara uma coisa que ainda é mais preocupante, que é, quanto menos sódio nós consumimos, mais insulina é produzida. Porquê? Porque repara, se nós começamos a ter falta de sódio e se a insulina faz aumentar a retenção de sódio, como mecanismo compensatório, o nosso organismo também começa aqui a fazer com que isso aconteça. Okay? Ou seja, quanto menos sódio é consumido, mais insulina é produzida. E essa insulina vai fazer com que esse sódio fique retido. Se tu estás a consumir pouco sódio, estás a aumentar os teus níveis de insulina e até os teus níveis de resistência à insulina, porque é precisamente por causa disso que as células ficam com resistência à insulina. E mais, é que quanto menos sódio tu consomes, mais insulina produzes. E sabes o que é que acontece quanto mais insulina tu produzes? A longo prazo, quando nós temos elevados níveis de insulina, ficamos com mais vontade de comer doces, mais fome e mais hipertensão. Então repara no que eu acabei de dizer, porque a partir às vezes até pode ser um pouco difícil tu compreenderes isto, que é quanto menos sódio tu consomes, mais insulina tu produzes, mais fome vais ter, mais sódio vais reter, mais água vais reter, mais vontade de comer doces e mais hipertensão tu vais ter. E agora é importante que tu compreendas o que é isto da resistência à insulina, porque é que se formou resistência à insulina. A resistência, portanto, nós produzimos insulina quando no nosso corpo nós consumimos alimentos que vão levar a com que no nosso organismo haja um aumento do açúcar no sangue. Esses alimentos ou produtos alimentares são alimentos que têm açúcar ou que têm amidos. Okay? Eu não quero estar aqui agora em muitos detalhes sobre esta parte da resistência à insulina, porque isto estava aqui uma aula para 3 horas ou mais, mas quero explicar-te então que o nosso organismo aumenta os níveis de insulina quando nós consumimos alimentos que são ricos em amidos e alimentos que são ricos em açúcar, muitas vezes alimentos considerados saudáveis ou até produtos alimentares considerados saudáveis por muitas pessoas, ok? Então a resistência à insulina e os níveis aumentados de insulina, eles são produzidos por estes alimentos ou por estes produtos alimentares, que consequentemente essa resistência à insulina vai fazer com que as células aqui das artérias não respondam à insulina, baixa a produção de óxido nítrico, aumenta a produção de endotelina e tromboxano, que leva então a hipertensão, que leva então a artérias mais contraídas, mais rijas, menos flexíveis. Para além disso, os níveis elevados de insulina no nosso corpo, eles levam à retenção de sódio e à retenção de água. Para além disso, quanto menos sódio nós consumimos, mais insulina vamos produzir. E é este o círculo vicioso todo que acontece no corpo de quem tem hipertensão. Okay? Portanto, o sódio está aqui presente, está, mas não é o causador. Não é o causador, até porque, repara, quanto menos sódio tu consomes, mais insulina tu produzes. E se é o aumento da insulina que está aqui por trás de tudo isto, então não é o sódio o causador da hipertensão. Portanto, o sal não é um vilão. É o açúcar. São os amidos que se transformam em açúcar. Ok? Portanto, há uma coisa branca que é responsável pela hipertensão. Se há, é o açúcar, não é o sal. Se há alguma coisa que tu tens de reduzir e retirar drasticamente, não é o sal, é o açúcar. São os amidos que se vão transformar em açúcar, que vão produzir insulina, que vão levar a resistência à insulina, que vai levar a todo este mecanismo. Ok? É importante tu compreenderes isto.
Até porque eu vejo isto todos os dias na prática, de quando nós alteramos a alimentação, automaticamente, nem uma semana, as pessoas deixam de ter hipertensão. Temos até de colocar, já te vou explicar aqui, temos até de aumentar aqui o consumo de sódio e de reduzir, que muitas pessoas me chegam a tomar medicamentos para a tensão arterial e realmente a tensão baixa tanto que esses medicamentos têm de ser retirados rapidamente, porque ao mudarem a alimentação, todo este mecanismo da resistência à insulina começa a diminuir, começa a haver um desinchaço, começa a haver ali resultados bastante visíveis, muito rapidamente até, porque tudo isto está empacado neste mecanismo que é tão simples, digamos assim, mas que infelizmente não é falado nem é compreendido. Talvez não seja assim tão simples, mas eu espero que tenha conseguido simplificar tudo isto ao máximo para tu compreenderes. E depois não é só isso. Ok, ou seja, estou-te aqui a dizer que o sódio, o sal é importante neste mecanismo de diminuir a produção de insulina, sentir-te mais saciada, libertar-te a vontade de comer doces e que não é de todo ele a causa. Mas depois não é só isso, temos aqui algo muito importante, é que o cloreto que existe no sal, o cloreto que existe no sal, ele é fundamental para que os macrófagos e os neutrófilos, que são o quê? São aqui, fazem parte do nosso sistema imunitário, são aqui células, são aqui mecanismos que vão aniquilar, digamos assim, eu quero aqui utilizar palavras básicas para tu compreenderes, vão aqui aniquilar e neutralizar os agentes patogénicos, portanto vírus, bactérias, etc. E eles só conseguem fazer isso através de cloreto, repara. Então o cloreto, que também está no sal, ele é muito importante para nós termos um sistema imunitário a funcionar bem. Portanto, já vimos que não só o cloreto, repara aqui neste mecanismo, que eu não vou estar aqui em detalhe, mas é importantíssimo aqui o cloreto para estes agentes do nosso sistema imunitário neutralizarem, eles comem, digamos assim, ali neutralizam os patogénios, mas para isso eles precisam de cloreto. Portanto, não só o cloreto, como o próprio sódio, são importantes aqui para o nosso organismo funcionar de forma adequada. E repara uma coisa, até mesmo para a hidratação, porque o nosso corpo só consegue estar hidratado quando nós consumimos minerais que estão presentes no sal. De preferência, nós devemos utilizar sempre o sal integral, ok? O sal marinho, o sal que vem do mar. Okay? O sal que está nas salinas, esse sal, ele não só tem cloreto e não só tem sódio, como tem um conjunto de vários minerais tão importantes para a nossa saúde. Mas aqui eu quis mesmo desmistificar que até o cloreto e o sódio são muito importantes e que não são vilões, ao contrário do açúcar e dos amidos que provocam a resistência à insulina que está por trás da hipertensão. Ok? E repara, basicamente então o que é que tu deves fazer? Deves baixar o consumo de açúcar e amidos e aumentar, isto é aqui uma coisa muito básica, ok? Ou seja, baixamos no meu método, que se chama aqui o método Transforma-te numa Máquina Saudável, que é o método onde eu ajudo pessoas a transformarem o seu corpo numa máquina saudável, a queimarem gordura sem passar fome, porque nós, a primeira coisa que fazemos é aniquilar a fome. Com resultados visíveis em menos de 8 semanas, isto acontece, e aquilo que nós fazemos em primeiro lugar é sim baixar, libertar drasticamente o consumo de açúcar e de amidos e aumentar para cerca de 60% o consumo de gordura, que é o nutriente que não vai aumentar a insulina, e assim, através deste mecanismo, nós diminuímos a produção de insulina e a resistência à insulina e consumimos aqui mais de 60% de gordura, 25 a 30% de proteína, 10 a 15% de hidratos de carbono, com uma fonte muito importante que são os hortícolas, ok? Os hortícolas são uma fonte aqui de amidos, sim, e também de fibra, mas essa é a nossa fonte de amidos, que é aquela fonte que não causa a resistência à insulina.
E, portanto, tratares a hipertensão não tem nada a ver com diminuir o consumo de sal. Até porque, e é isto que eu te quero dizer aqui, o que acontece quando nós fazemos isto de forma correta e acompanhada, ok? O que acontece quando nós fazemos isto é que em cerca de 1 a 2 semanas a tensão arterial começa a normalizar, para quem tem hipertensão começa a baixar e no meu método o que eu faço depois, repara uma coisa, eu não quero de todo que tu compreendas isto mal, porque se tu tens resistência à insulina e não estás a ser acompanhada de forma a que este mecanismo seja tratado, não deves fazer isto que eu vou dizer agora a seguir. Okay? Mas o que eu faço no meu método com as minhas alunas é, eu baixo a resistência à insulina através deste mecanismo alimentar que eu acabei de falar, e como a insulina começa a baixar e a tensão arterial começa a baixar também, o que nós fazemos depois é fazer uma diluição de sal na água, ok? Ou seja, a água que nós bebemos, ela tem lá dentro sal, ok? Numa diluição, ok? Porquê? Porque quando nós temos níveis adequados de insulina e quando nós não temos resistência à insulina, é muito importante nós consumirmos níveis adequados de sal, ok? Então, não é o sal que causa hipertensão, é o açúcar e são os amidos. Portanto, de todo, o sal não é um alimento não saudável. Ele é um alimento saudável e importante até, ok? Portanto, não tens de deixar de comer comida sem sal e até no meu método, quando nós baixamos a resistência à insulina, é muito importante colocarmos na água sal numa diluição, ok? Que eu recomendo lá no método. Mas, era como eu te estava a dizer, eu não aconselho de todo que faças isto sozinho e digas assim, agora a Rita disse que devíamos meter sal na água, vou meter sal na água. Não, não é assim que se passa, porque primeiro tens de baixar um mecanismo de resistência à insulina, porque repara, se tu continuas com resistência à insulina e insulina elevada, lembras-te o que é que eu disse que acontecia? O que acontece quando existem elevados níveis de insulina é que vamos reter água e vamos reter sódio, ok? Então, não faz sentido, antes de diminuirmos a resistência à insulina, estar a introduzir água com sal, não é bom, provavelmente até vais ficar mais inchada, etc. Está bem? E ter uma tensão arterial mais elevada. Se ainda não subscreveste aqui o canal, a minha sugestão é que subscrevas, se este vídeo te ajudou, se foi importante para ti. E se ainda não viste os outros episódios para trás sobre amendoim, abacate, coco, aveia, ovo, pão e iogurtes líquidos, vê que eu vou deixar aqui em baixo a descrição. E já agora, coloca aqui nos comentários que alimentos ou produtos alimentares tu gostarias de ver aqui nesta série Saudável ou Não Saudável. Por exemplo, a Fátima já colocou aqui sobre as leguminosas, que será algo que eu vou fazer no próximo episódio da série Saudável ou Não Saudável. Vou falar sobre as leguminosas. Queres saber sobre as leguminosas? Portanto, daqui a uma semana vai sair um vídeo sobre as leguminosas. E eu quero que me deixes mais comentários aqui sobre que alimentos é que tu gostarias que eu analisasse para perceber se são saudáveis ou não saudáveis. A Fátima também falou aqui nos pudins proteicos. Eu até já tenho um vídeo por aí, não faz parte desta série, mas tenho aqui um vídeo no meu canal sobre os pudins proteicos, que não é só sobre os pudins proteicos, mas irei analisar também brevemente os pudins proteicos. Portanto, para tu teres acesso a tudo isto, só precisas de ter aqui o meu canal subscrito. Se este vídeo foi importante para ti, coloca um gosto e coloca aqui em baixo também nos comentários que alimento tu gostavas de ver analisado. Um beijinho e até ao nosso próximo episódio.